Oi, gente! Nós aqui de novo, nós já tá aqui outra vez, se recuperando da emoção do Vai Passar com Cida. E agora vamos iniciar aí com a nossa próxima programação, que vai ser com o Padre Rafael, né? Vamos esperar ele entrar aí conosco. Oi, Cris, tudo bem? Oi, Cris. Rafael, Damião, aí, Padre ó. Damião, Sua bênção, sua padre. bênção, meu padre. Rafael já entrou, vou te convidar, Rafa. Vem, amor. Pra ele já entrar, Rafa. Não fazemos Tá ali já ele, tô junto com o Padre Damião. Tem que fazer pra resolver entendeu? Não vou esquecer. E aí, entrou? Guardando a conexão. Guardando. Conectando. Aê! Estão me vendo? Sua bênção! Deus abençoe! Deus abençoe! Que maravilha! Tá vendo vocês? Tá participando de um momento tão especial. Glória a Jesus! A internet dele tá boa! Aleluia! Olha, eu passei a noite, eu nem dormi direito pedindo, Senhor, essa internet tem que funcionar. Ela para toda hora, ela deixa de funcionar. Mas Deus é muito. Ela não vai parar não, porque o Espírito sopra onde quer. Está soprando na internet agora. Amém, amém, amém. Eu acabei de sair, foi a minha intenção na missa lá, ó, sair da missa agora, nem seria a bênção final. Eu falei, vai lá, segura a internet para a gente poder conversar e bater um papo bem legal. Vamos lá. Mas que bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz. Eu também estou muito feliz. Eu já estava falando com a Cida, né, Rafa? Que no ano passado você estava conosco lá na Márcia e Medida, como Diácono no Rafael. Aham. Hoje, por providência de Deus, você não estaria se fosse presencial, né? Nós Exato. temos outro padre. Mas aí, como não foi presencial e está sendo virtual, o Rafa pode estar conosco, né? Que bom, que bom. E esse é a Márcia e Medida está super internacional, né? Roma, Equador, Brasil. Nossa Senhora. Pois é. A gente queria muito que o Padre Eduardo também estivesse conosco, né? Ele está aqui conosco assistindo. Ele está acompanhando. Mais uma live com ele, mas vamos marcar, Padre Eduardo, uma sábado com o senhor, tá? Será uma Calma. Quem sabe ele não vai entrar ainda, calma. Quem sabe, vamos ver. Olha, o Padre Harding escreveu assim, olha. Pode copiar o tema de ontem. Ah, tadinho! Olha, Harding, você falou exatamente uma coisa que eu ia dizer, Harding. Eu queria te matar aquela hora. Eu falei, coisa do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que a gente confirme essa ideia mesmo. Olha, a crise é uma oportunidade de crescimento. A gente começou mais ou menos na mesma ideia ontem. O Padre Eduardo pediu aí, para de polêmica, Padre Harding. O Padre Damião também está com a gente. Que bom estar com vocês todos aqui. Graças a Deus. Tá cheio de padre nessa live, hein? Então, Padre Rafael, como direção do Padre Damião na sexta-feira, né? Ele nos pediu que, além de rezássemos diariamente, Veni Creatora, nós vamos fazer também antes do início de cada live com pregação, né? Então, nós iríamos iniciar agora com a oração, né? Podemos fazer? Bora, opa! Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Bonito. Começamos bem na presença do Espírito. Isso aí. Que ele prepare nossos corações, então.
E a palavra hoje é sua, padre. Então, a proposta é que a gente converse um pouquinho sobre o nosso ser família em tempos de dificuldade. Levante a mão aí quem nunca passou por algum tipo de dificuldade no seu dia a dia, na vida da sua família, no seu trabalho. Isso faz parte da nossa vida. Mas, meus queridos, eu queria começar com um texto bíblico, que a gente pudesse partilhar um pouquinho do Evangelho de Mateus, capítulo 7. Um texto muito conhecido nosso, da casa construída sobre a rocha. Escutemos com atenção o Evangelho. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito de meditar esse texto bíblico porque eu creio que ele tem uma aplicabilidade muito interessante para nós. É um texto que nos fala um pouco sobre essa dimensão de como nós estamos conduzindo a nossa vida. São duas realidades. Uma casa construída na rocha e uma casa construída sobre a areia. O texto diz que vieram as enxurradas, as chuvas, os ventos, deram contra as duas casas. Uma permaneceu intacta e a outra não. Isso para dizer que na nossa vida, essa realidade das dificuldades, das provações, elas sempre vão existir. E como eu dizia antes, quem nunca passou por uma dificuldade na sua vida? Na nossa casa, de vez em quando, acontece, né? Uns desentendimentos, umas dificuldades financeiras, ciúme, os filhos que começam a ir por outros caminhos, problemas no trabalho, às vezes a falta do trabalho, enfim. São todas estas umas realidades que afetam diretamente na nossa vida familiar, afeta diretamente na nossa realidade enquanto família. Pois bem, nós, gente cristã, que ama a Deus, que segue a Jesus Cristo, nessas horas somos convidados, a mais do que nunca, a dar um testemunho, a olhar para a nossa vida e ver se de fato a minha casa está construída sobre a rocha. Ou seja, se de fato eu tenho uma fé verdadeira. No Evangelho da semana passada a gente via Jesus dizendo: se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos, vocês vivem aquilo que eu lhes ensinei. Por isso eu pergunto desde já àqueles que nos acompanham, como que a gente tem enfrentado esse momento difícil de pandemia, esses momentos de dificuldades? Tem sido ocasião para reclamar? Tem sido ocasião para exercitar esse dom da fé? Até eu com a Michelle, nós conversamos algumas vezes diante das dificuldades, né? Ai, Rafa, minha fé está acabando. E eu dizia: ai, Michelle, a minha também. Porque de vez em quando a nossa aprovação ela vem forte. E aí a hora que a gente vê que a nossa fé está sendo posta à prova, e aí a gente vê: poxa, eu preciso crescer mais nisso. Eu preciso amar mais a Jesus Cristo nesse sentido e pedir a Ele esse dom da fé, pedir essa graça que me fortaleça para que eu possa, de fato, enfrentar isso num contexto mais cristão. A minha fé não é uma teoria. A minha fé é uma prática que eu preciso, mais do que nunca, ir exercitando. A gente escutava isso ontem do Padre Julinho, o Padre Harda também falava alguma coisa nesse sentido. Nós precisamos ir exercitando, praticando, vivendo essa fé. É muito interessante é muito importante que nós nos comprometamos nesse sentido. Mas eu queria trazer um pouco essa reflexão para esse contexto mais atual, assim, que a gente vai enfrentando de pandemia. De repente, as nossas vidas foram invadidas aí por um montão de palavras novas, né? Quarentena, coronavírus, curva de contágio, medidas sanitárias. Mas eu queria chamar a atenção para uma dessas expressões novas, ou mais ou menos novas, que aí apareceram na nossa vida, que é a dimensão do distanciamento social, que é esse distanciamento que nós temos que manter para evitar os
possíveis contágios. E a partir dessa expressão, eu queria fazer uma provocação para todos aqueles que nos acompanham. Será que esse distanciamento social, ele já estava acontecendo aí na sua casa? Será que as relações já estavam um pouquinho abaladas? Será que a dimensão do diálogo já tinha se tornado um pouquinho de raridade? E como que a gente vai enfrentando esse momento? Tem ajudado a fortalecer os nossos vínculos familiares, os nossos laços? Ou mais bem tem fortalecido os nossos medos e os nossos desentendimentos? Se ao pensar um pouco sobre essas provocações, a gente chega à conclusão de que, opa, tem alguma coisa errada lá em casa. Tem alguma coisa aí que já não estava caminhando bem. Então é sinal de que talvez Jesus já não esteja sendo esse alicerce da minha casa. Talvez já esteja sendo o momento de, opa, eu preciso parar, eu preciso retomar o meu caminho cristão. Porque se eu sou de fato cristão, eu preciso dar um bom exemplo nesse sentido. E nós, padres, recebemos tanta... Eu falava com a Michelle, o nosso WhatsApp não para. É tanta gente pedindo oração. Ai, padre, me ajuda. Ai, padre, estou passando por isso. Ai, padre, estou passando por aquilo. E a palavra que a gente tem que dizer é a de encorajamento. É a palavra de incentivo às pessoas. Opa, espera aí. Você não é cristão? Meu irmão, como dizia até o padre Julinho ontem, joelho no chão, o que é isso? A nossa força, ela vem do alto. Nós precisamos confiar nessa verdade. Nós precisamos saber que, como cantava Cida há pouco, vai passar. Mas nós precisamos manter a nossa confiança posta naquele que nos ama. Afinal de contas, isso que a gente vai enfrentando agora, coronavírus, isso não vem de Deus. Não foi Deus quem criou. Até a gente pergunta, outro dia alguém me escrevia, mas padre, onde que Deus está? Por que ele não acaba com isso? Fala, minha filha, Deus, mais do que nunca, Ele está acompanhando a gente. Deus, Ele está ali naquele que está ajudando, naqueles que estão na linha de frente nos hospitais, naqueles que estão tentando criar a vacina. Deus está naqueles que estão oferecendo palavras de esperança. Deus está naqueles que estão morrendo sozinhos nos hospitais. E você pergunta ainda onde Deus está? Não é assim que a gente tem que conduzir, né? A nossa vida, a vida da nossa família. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta, se vocês querem interagir, se eu sigo falando. Como que funciona a nossa live aqui? Não, pode ir. Como você se sentir melhor. Eu sou comando. Aqui nós somos meros soldados. Se a gente Tá certo. que dá para poder fazer alguma o que eu vinha falando um pouco antes, na introdução lá com a Cida, né? Eu vim corroborar com aquilo que você acabou de falar agora. A grande parte das vezes nós ficamos fechados, algumas famílias ficam fechadas na sua própria intimidade, né? Hoje, obrigatoriamente, nós estamos fechados no isolamento social, como você acabou de passar aí, né, meu padre? Então, assim, talvez esse momento, e talvez isso também seja um exercício, como a gente vem falando muito nessas lives, para a gente sair dessa intimidade, desse relativismo que nós nos trancamos, né, dessas falsas verdades, e aprender a conviver, na realidade, com quem é mais próximo da gente, porque isso é um princípio básico. Quando a gente começa a conviver com quem é mais próximo, fica muito mais fácil você conviver com quem é mais distante. Quando você consegue conviver com teu filho, quando você consegue conviver com a tua esposa, né? Então, assim, é mais fácil. Agora, tem gente que não consegue nem conviver com a família. E daí que surge o tema de hoje, né, padre? Essa dificuldade de conviver. Então, assim, vamos falar um pouco dessa dificuldade aí. Eu passo a bola para o pessoal está aqui falando. Pode continuar falando. Ficaria o dia inteiro. Pode continuar falando. A palavra é sua. Eu acho que o ser cristão, ele implica nos manter em uma atitude de constante vigilância. A gente sabe que o nosso mundo hoje nos empurra por caminhos muito individualistas, nos empurra sempre a uma vida de consumo, de aproveitar, de desfrutar, não importa com quais consciência, com quais consequências. E nós, como cristãos, não podemos agir assim, porque se a gente se entrega a essas seduções do mundo, a gente se perde do nosso caminho. A gente esquece daquela mensagem tão básica que Jesus veio dizer para cada um de nós, que se a gente não... E para a gente ganhar a vida, com V maiúsculo, a vida eterna,
a gente precisa perder a nossa vida. É um pouco daquilo que os casais assumem também nos votos matrimoniais, né? Quando se casa, eu assumo o compromisso de viver pelo outro, para o outro, com esse compromisso de fazer o outro feliz. É um pouco daquilo que Jesus diz, nós perdemos a nossa vida para ganhar a vida. E somente quando a gente vive essa vida em favor do outro é que a nossa vida ganha um sentido de verdade, é que a gente encontra a verdadeira felicidade. Mas o mundo não nos empurra para isso, o mundo sempre vai nos levar um pouco para o outro lado. Esse discurso, ele é verdadeiro, e a gente precisa viver. Se de repente alguém está escutando isso e se sente incomodado, se alguém escuta isso e lhe causa uma certa estranheza, opa, então acende aí o sinal vermelho de que está faltando alguma coisa aí e que talvez essa seja uma oportunidade para que você possa ressituar o rumo da sua família. É tão bonito isso de que, independente da situação que nós vamos enfrentando, de que nós vamos vivendo, a gente sempre pode mudar. Claro, dá trabalho, mas é uma questão de escolha e que vale a pena. Nós precisamos, sim, transformar o caminho que vamos fazendo, porque senão perdemos a vida que Jesus veio conquistar para cada um de nós. A nossa vida vai recebendo muitas ameaças, né? A gente vê aí de vez em quando voltam os movimentos de aprovar aborto, a gente vê que de vez em quando ideologias tentam nos arrastar para outros caminhos que não são aqueles que o Senhor nos ensinou. Por isso que eu digo, ser cristão é manter constantemente uma atitude de vigilância. Uma vigilância perante a palavra de Deus, uma vigilância em uma vida de oração ativa, onde eu peço de fato esse sopro desse Espírito que a gente tanto tem dito ao longo desse fim de semana. O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que conduzir a vida da minha família? Porque não existe propriamente um manual de como conduzir a nossa vida. O melhor manual, aquele que a gente pode utilizar, é a Sagrada Escritura. É essa voz do Espírito Santo no nosso coração para que a gente possa, de fato, ir nos blindando dessas coisas que o mundo vai nos oferecendo. Dificuldades, repito, vão vir. É normal. Hoje nós vivemos num contexto de muitas crises, né? Crise de autoridade dos pais, uma crise nos relacionamentos, uma crise na mesma religião, gente que sou católico, mas daqui a pouco está concordando com coisas que não são católicas. Uma crise de fé, como eu dizia antes, gente que pergunta onde que está Deus nisso tudo? São tantas crises, e essas crises muitas vezes nos tiram o chão, provocam uma confusão, provoca na nossa vida insegurança, às vezes nos faz perder o sentido da vida. Mas é como dizia o padre Harden ontem, que copiava a minha ideia. Momento de crise, momento de dificuldade, é a hora de Deus, é a hora que nós temos a oportunidade de dar um salto qualitativo na nossa vida. Dá trabalho, não é muito fácil, mas vale a pena. Vale a pena porque quando a gente vive com Jesus no nosso coração, segundo a ação do Divino Espírito Santo, as coisas fluem mais facilmente. Para isso, precisamos ter essa atitude de atenção. Precisamos também, eu diria, redescobrir o valor de ser família. Nossa casa tem que ser espaço para o crescimento pessoal, tem que ser espaço de abertura para o outro, de diálogo, de paciência, de liberdade, de paz. Assim, pelo menos deveria ser a nossa casa. O que está acontecendo aí? Olha, eu não estou vendo os comentários. Ah, não, olha, o padre Eduardo falou assim, olha ele politizando também. Sim. É porque o Harden, somos tão irmãos que assim, o pensamento tá funcionando junto. Ô, Rafa, só para poder sintonizar aí o pessoal que está assistindo, né? Quem fez o Amar Sem Medida, já vivenciou isso lá, assim, né? Pessoalmente mesmo. O Amar Sem Medida, ele tem essa diferença com relação às pregações, à condução, ao horário, a tempo. O Amar Sem Medida, ele não tem regras, nem entre aspas, né? O regras entre aspas. A regra é sem medida. Sem medida. Assim, nós colocamos de uma forma, mas a gente deixa Deus agir.
como os padres quando a gente convida, mas qual é o tema que você quer que eu fale? Sim, você quiser falar. Eu acho assim, eu acho que Deus tem que suscitar no coração do pregador, no caso, de quem seja, se for um padre, se for um casal, o que ele precisa falar naquele dia. Porque o Espírito Santo fala, né? Como o padre Damião falou na sexta-feira, essa intimidade que a gente cria com a oração, né? Com a vivência da caminhada, a gente permite que o Espírito Santo nos fale. E eu tenho certeza que os padres realmente sabem o que vão falar. Então, assim, uma máxima medida, ele não dá o tema para o padre. Você vai falar sobre isso. O tempo é esse, tem que ser assim. Depois disso tem que acontecer isso. Então, quem viveu a máxima medida vê que realmente é assim. O tempo é dessa forma, né, Rafa? Padre, tem uma pessoa aqui que quer te mandar um beijo. Oi, minha linda! Deus te abençoe, saudade! Eu tô morrendo de saudade também. Ai, que coisa linda! Saudade dessa criatura. Ela está aqui atrás e fica passando as informações em tempo real, às vezes não dá para ler, né? Mas, padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor na dinâmica do tema, né? Como é que está a vida do sacerdote nesse momento de dificuldade, né? Porque, assim, a gente percebe, como o senhor colocou aí com muita propriedade, e às vezes, assim, até eu me sinto, quando chamo o padre Rafael, nosso afilhado, de senhor, né? Mas, assim, eu estou chamando o padre, literalmente, o senhor. Então, assim, como é que fica o senhor, o psicológico do senhor, a forma de o senhor exercitar a sua oração, como o padre Julinho falou ontem, a temperança, né? Como é que fica o senhor recebendo tanta coisa que não é boa? Como é que fica a cabeça do sacerdote, sem estar diretamente com o povo, que vocês estão isolados dentro das suas comunidades, né? Como é que fica isso, padre? Explica um pouquinho para a gente. Então, eu até procurei se não tinha aí um manual de como o padre viver um período de isolamento e pandemia, mas também não existe um manual. No primeiro momento, eu cheguei aqui no Equador, já fazia na terça-feira completa 3 meses, né? Eu cheguei aqui, foi quando confirmou o primeiro caso. Tive ainda uns 10, 12 dias de liberdade para conhecer um pouquinho a cidade. Começou o isolamento. Falei, e agora? O que a gente vai fazer, né? No começo é interessante, você... vou ter tempo, vou poder... Eu estudo espanhol todos os dias de manhã, na universidade aqui. Falei, vou ter tempo de estudar espanhol, vou ter tempo de rezar, vou ter tempo de ver meus filmes na Netflix, no que seja, enfim. Mas daqui a pouco os dias vão passando, aquilo vai ficando monótono, aquilo vai ficando cansativo. Chega o domingo, você vai celebrar a missa, cadê o povo? Não tem o povo. Gente, olha, eu preciso dizer, que nem eu falava na outra live, celebrar a missa, olhando para a câmera de um celular, é muito chato. Isso a gente, ao longo, por exemplo, a minha formação foram 13 anos, e são 13 anos de formação, mas sempre inseridos em uma comunidade paroquial, sempre exercitando a pastoral, né? Aquilo que é mais próprio da nossa vida. Ao final desse caminho, 19 de outubro, sou ordenado padre. Recebo esse ministério do qual não sou digno, que me sobrepassa em muitíssimo, um ministério que não é meu, que eu não posso aplicar para mim mesmo, eu não posso absolver o meu pecado, eu não posso ministrar o sacramento para mim. Ou seja, um ministério que é para ser vivido com o outro. E eu não tenho a possibilidade de fazer isso porque eu não tenho outro contato, agora está meio que limitado, né? Então, nesse sentido... Eu entendo particularmente que é um convite que o Senhor me faz para que eu me acerque mais a Ele. Eu parei para pensar um pouquinho mais e eu tenho uma missão grande para começar. Para quem não sabe, eu estou aqui no Equador e a previsão é que no meio de junho, mais ou menos, a gente vá para Bogotá, na Colômbia, para começar uma missão nova. E eu, honestamente, senti no meu coração Jesus perguntando, Rafael, você está pronto para isso? Você entende o tamanho da missão que está para assumir? Uma realidade complicada lá na Colômbia, uma realidade com certa violência. Você está preparado para isso? E aí, no silêncio do meu coração, diante dessa possibilidade que os dias têm me proporcionado, eu falei, Jesus, não estou. Eu não estou. Mas ao invés disso gerar em mim medo, ao contrário, eu acho que gerou mais esperança. Falei, Jesus, olha, esse momento agora é para que eu me esvazie. É um momento para que tu me prepares de verdade, para que eu possa, de fato, fazer um bom trabalho naquele lugar. Então, a melhor maneira de viver esse momento, como o Alessandro perguntava, eu diria, aos pés do Senhor. Eu, mais do que
mais do que entender que é uma tragédia aquilo que nós vamos vivendo, e de fato tem a sua carga de tragédia com tantas vítimas, com tanta dificuldade que as famílias vão enfrentando porque não pode trabalhar, enfim, é também uma oportunidade para todos nós ir olhando para dentro de nós mesmos, parar um pouquinho e tirando os pesos. Meu Deus, o que está sendo bom na minha vida? O que não está sendo tão bom? O que eu posso aproveitar? O que eu não posso aproveitar? Eu estou sendo feliz? Eu estou fazendo aqueles do meu entorno mais felizes? São questionamentos que nós temos que aproveitar para nos fazer, para que possamos tirar alguma coisa boa desse momento que não é tão bom assim. Então eu vou vivendo meus dias mais ou menos dessa maneira, como padre. Claro, o WhatsApp continua funcionando o tempo todo, a gente pedindo orientação, a gente perguntando, gente que quer sacramento por telefone. Eu falei, mas não pode. Tem que fazer depois uma live sobre a teologia dos sacramentos, para as pessoas entenderem como é que funciona essa dimensão. Não, porque tem uma dimensão de proximidade, né? A gente tem que estar junto para que o sacramento possa ser de fato eficaz, então não tem como. Mas a gente vai vivendo assim os dias. Claro, a convivência se torna muito mais intensa, tem hora que o comportamento daquele padre já começa a me irritar, o comportamento daquele outro já começa a me irritar, eu já começo a pensar, mas não é ele. Não é ele o problema sou eu. O problema é eu que estou com o meu estresse. Nessa dimensão, né, padre? Nessa dimensão, imagina isso dentro de um apartamento. Imagina isso dentro de uma casa. É o mesmo com a família. Inclusive, nós falamos isso ontem, quando o padre Julinho estava falando da temperança, né? Exatamente isso. Sim. Que a família que convive no momento de hoje tem justamente isso aí, né? Essa temperança que a gente está vivendo hoje entre as famílias, né? Exatamente. Isso acontece aqui com os padres, isso acontece com o povo dentro de casa. Mas é uma realidade que nós precisamos enfrentar, eu acho. É o tipo de coisa que a gente não tem que ficar enfiando embaixo do tapete. Porque um problema, se a gente não procura enfrentá-lo, resolvê-lo, ele ganha uma proporção infinitamente maior. E aí é quando começa a surgir desentendimento, é quando começa a aparecer problemas, né, dentro de casa. A gente já começa a ser indiferente à realidade do outro. E isso não pode acontecer. Diz o nosso Papa Francisco, a gente tem que sair dessa cultura da indiferença, essa cultura do descarte, e passar para uma cultura do diálogo. E dentro de casa tem que ser mais ou menos isso. Nós temos, quanto mais consciência nós temos de nós mesmos, mais a gente pode ter controle sobre as nossas ações, ter essa temperança que o Padre Juninho falava ontem. Nós precisamos exercitar, a gente precisa se comprometer com esse processo. Agora, se eu deixo as coisas ir acontecendo, e eu esqueço por completo dessa dimensão de diálogo que deve ser presente na vida de todos nós, pronto, já é um pouco do caminho que a gente deveria estar trilhando, né? Mas, enfim, é o convite que o Senhor nos faz. Família perfeita, comunidade religiosa perfeita, não existe. Nós não somos perfeitos, né? Até a gente meditando um pouquinho, fazendo ontem Lexio Divina, do Evangelho de hoje, falava um pouco sobre os discípulos, nem os discípulos, que é um povo mais teimoso, mais incrédulo do que eles. O Evangelho de hoje diz que eles estavam ali, Jesus disse que eles deveriam ir a Galileia, e o texto coloca uma frase ali, alguns duvidavam. Eu falei, meu Deus, mas ali naquele momento, não é possível que naquele momento ainda, vendo Jesus glorificado, aquele povo duvidava ainda. Para dizer que não existe ninguém que seja perfeito. Mas ainda assim, na medida em que nós nos abrimos à graça, à medida que nós nos abrimos à essa ação do Espírito, sim, o Senhor realiza grandes coisas na nossa vida, pode realizar, e é isso que Ele espera de cada um de nós. Que nós saibamos amar sem medida, que nós saibamos ser anunciadores e propagadores dessa mesma verdade que Ele tem para cada um de nós. Ai, peraí, estou falando comigo aqui. Eu não consigo pensar duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Ok. Já. Então. É que eu tô com uma janelona aqui, acabou a missa agora, o povo vai passando, aí vai dando tchau. Os padres. Estão zoando. Mas, enfim. Assim, quando for assim, mostra a imagem dele. Vira sim, tem assim para ele. Tem dois aqui. Isso, aqui. Ai, meu Deus. É que vai passar um agora, eles querem passar aqui, porque tem que ir pro centro pastoral daqui da paróquia.
Ah, tá. Mas não tem problema, dá um tchauzinho. Aê! Padre, saluda, saluda. Olá. Olá, É o nosso padre! pároco, é o nosso pároco aqui, esse aqui. Legal, legal. Padre Bencaminho, é o nosso pároco aqui. É porque aqui eu dá acesso para outra parte da nossa paróquia. Mas, enfim, continuando. Não somos perfeitos, não existe uma família perfeita, não existe uma comunidade religiosa perfeita, mas é dentro Dona de casa Maria que a gente... entrou aí, padre. Dona Maria entrou aí, ó. Minha mãe! Aí, ó, sua mãe Mãe, aí. bom dia! Eu nem avisei para ela, porque minha mãe não é muito de usar Instagram. Caraca, Eu ela... sei. Mas, ó, avisou. Falta meu pai, eu vou dizer para ele criar um Instagram. Meu pai não tem Instagram ainda. Quem tá falando que eu tô com sotaque ali? Ah, Vânia. Não tá saindo espanhol não, né? Não. Porque geralmente escapa uma palavrinha assim em espanhol, mas não. O carioquês tá em dia, tá em dia ainda, embora já esteja um pouco comprometido com o sotaque. Nem meu sotaque é mais perfeito. Para dizer que, independente da nossa imperfeição, acho que essas dificuldades, essa nossa imperfeição, as nossas limitações, elas devem ser sempre uma ocasião para nós nos unirmos ao Senhor. É quando eu toco a minha fragilidade, quando eu vejo que eu tenho problemas, é que eu tenho a capacidade de reconhecer, caramba, sozinho então eu não dou conta. Eu preciso me acercar mais a Jesus, eu preciso me acercar mais ao Senhor. Esse foi o caminho que os santos fizeram. Quantos santos, você, quando lê a biografia, a gente vê que se reconhece pecador, miserável, pequeno, e a gente vê, no entanto, que a graça de Deus pôde realizar tanta coisa boa na vida deles e continua realizando ainda através da história, né? Esse tem que ser o nosso caminho de santidade também. A gente parar um pouquinho, olhar para dentro de nós, constatar que de fato temos limitações, de fato temos dificuldades, e a partir disso reconhecermos necessitados da graça de Deus para que a gente possa continuar caminhando. Quem faz esse caminho se abre à graça. Quem faz esse caminho, de fato, pode progressar no caminho da santidade. É o que o Senhor espera de cada um de nós. E se a gente faz isso dentro da nossa casa, o amor de Deus começa a ser sentido. Padre André Luna nos dizia, é dentro de casa que o céu começa. É verdade. Gente, isso é uma verdade absoluta, é dentro de casa que o céu começa. Isso não é uma teoria. É algo que precisa, de fato, ser posto em prática. E isso passa necessariamente pelo compromisso pessoal. Porque tudo começa, como também o padre Julinho comentava alguma coisa ontem, a partir de um processo pessoal que a pessoa faz de abrir-se à graça, de conhecer-se, encontra a presença do Senhor, a presença desse Espírito Santo ali que vai te dizendo, olha, o caminho é esse, o caminho é a oração, o caminho é a graça. E isso começa a refletir naqueles que estão no nosso entorno, seja na casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde seja. Quando temos a presença do Senhor em nós, tudo fica mais fácil. De fato, essa realidade do céu, ela se faz realidade, ela se faz presente na nossa vida. O padre, o senhor falou do André Luna aí, né? E me veio uma imagem muito interessante. Assim que a Maria Júlia nasceu, né, ele tinha lançado também essa música, e chegando o senhor, a Priscila, a Alice, lá na maternidade, né? E me viu uma coisa muito interessante, né? Porque logo depois, quando ele fala essa frase, ele fala: quem ama não perde tempo, né? E realmente, quem ama não perde tempo. O amor é a válvula mestra da gente poder caminhar, da gente poder estar em família, da gente poder experienciar esse Cristo que nos perdoou e doou a própria vida, né, por nós numa cruz. Então, assim, como bonito é, quem ama não perde tempo. Santo Agostinho fala, a medida do amor é amar sem medida. E onde é que está esse amar sem medida? É na própria cruz, quando ele se entrega efetivamente tudo que ele tem na humanidade dele por nós que somos sarque, carne podre, miseráveis, né? Então, assim, a gente tem que aprender um pouquinho, e isso me vem muito colocar, quem ama não perde tempo. Vamos amar o próximo, vamos amar as pessoas que aqui se encontram, né, padre?
Exatamente. Pensando, quando você falou também, eu pensei, né? Dentro de casa que o céu começa, como diz Nas pequenas coisas de quem ama. Nas pequenas coisas de quem ama. Aí ele fala, dentro de casa que o céu começa, na... Eu não falar, você me cortou falando Nas pequenas do céu. coisas de quem ama. Porque justamente isso. Quem não perde tempo, porque você não pode perder o tempo para amar, tem que amar hoje. Tem que amar agora, né? Isso é muito bom ser lembrado, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Exatamente. O céu tem que começar hoje. O céu tem que começar hoje na sua casa, na sua família, né? E não perder tempo para amar, não perder tempo para pedir perdão, não perder tempo para lembrar de dizer eu te amo, né? Não adianta amanhã. Depois de morto, não dá mais tempo. Quem ama não perde tempo. Né? A gente não pode Exatamente. isso, gente. Não pode. Não pode deixar para amanhã de ligar para um amigo para saber como ele está. Não pode deixar para amanhã você olhar o teu filho e falar que você ama o seu filho. Não pode deixar para amanhã você olhar para o seu marido e falar que o ama. Mesmo que não seja aquele amor lá, no nosso caso, de 23 anos atrás, mas é um amor muito mais enraizado em Deus. Né? Sim, pode não ter sim, aquele sim. calor de 23 anos atrás, mas tem o calor do Espírito Santo hoje, de um amor diferente, né? Talvez muito mais verdadeiro do que há 23 anos atrás. E nessa dinâmica, né, padre? Nessa dinâmica que a gente está vivendo hoje em dia, né? Isso tem vindo muito no meu coração quando eu paro para rezar. Quantas mágoas não vão ficar, né? Porque quantas pessoas estão sendo ceifadas, né? E a gente, às vezes, teve a vida inteira para perdoar e não conseguiu. Sim. Isso, na realidade, eu sei que vai ser um trabalho pesado para os sacerdotes. Isso aí, Também. Que as pessoas não conseguem se perdoar, né? Então, assim, as pessoas não conseguem amar. E fica essa dica, gente. Vamos pegar o telefone hoje, vamos ligar, vamos dizer para a nossa mãe, para o nosso pai, sabe? Vamos estar próximo deles, eu te amo, sabe? E assim, na tua intimidade, vai perdoando, literalmente. Uma vez eu estava num retiro, eu escutei um pregador falando diante do Santíssimo, assim, eu perdoo meu pai, eu perdoo a minha mãe. Eu não entendi bem aquilo naquele momento. Mas hoje eu consigo dimensionar, porque a gente que trabalha, às vezes, com casais, a gente talvez não tenha vivido aquele problema, mas é tanta coisa que a gente escuta, é tanta situação complicada, assim, que foge da nossa realidade. Imagino vocês dentro do confessionário, né? É tanta dificuldade. E, assim, faça isso, sabe? Para diante de uma cruz e fala, perdoo, eu perdoo, perdoo agora, porque depois não dá tempo. Eu lembrei a frase, quem ama não perde tempo. É nas pequenas coisas que Deus fala. É nas pequenas coisas que Deus fala. Não precisa pensar assim, mas eu não sei conversar com Deus. Não precisa saber aquela oração, falar, pregar maravilhosamente bem. Para você conversar com Deus é na simplicidade. A oração mais sincera é aquela que brota do coração, não é aquela de palavras. Eu gosto de oração escrita também, quando estou lendo, por exemplo, eu sou muito devota a Teresa d'Ávila, de ler as orações dela. Mas eu sei que a oração que vai chegar no coração de Deus é aquela que vai sair daqui, ó, do meu coração. Isso mesmo. Na sinceridade. Jesus, olha, tem dia que eu vou para a capela para rezar, que a gente tem a oração como valor e... Alain. Jesus, olha, eu nem sei o que eu vou te dizer hoje. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui hoje, mas olha, pela perseverança na fé, porque eu reconheço que sou miserável, que necessito da tua graça, eu estou aqui. Pronto, eu sei que isso já foi uma oração sincera. Sabe, eu vou apresentando as situações. A Alessandra falava do crucifixo, era até uma coisa que eu queria falar. Eu trouxe o meu aqui, tá do meu lado. Eu acho que toda casa tem que ter um crucifixo. Não para simplesmente enfeitar a parede, não simplesmente para enfeitar a mesa. Mas para que possa recordar para cada um de nós qual que é o nosso horizonte. Opa, ele sacrificou a vida dele por nós. Também eu tenho que viver essa dimensão do sacrifício dentro da minha casa. Amar nessas pequenas coisas. A nossa vida é feita de detalhes, porque a gente está falando tanto de amar, a gente precisa aproveitar o tempo, e as pessoas podem estar perguntando, tá, mas como eu vou amar? A nossa vida ela é feita de detalhes, né? Um bilhetinho que você deixa colado lá na geladeira já é uma forma de amar, um eu te amo desinteressado já é, um presente que você traz, uma flor que você entrega para o outro sem uma ocasião específica, tudo isso já é amar. Então, assim, não é que a gente tem que fazer coisas grandiosas, a gente tem que fazer obras e milagres. Não. A gente começa com passos pequenos.
E na medida que a gente tem essa vida orante, a gente se abre à presença do Espírito, você vai sabendo como amar mais, como amar sem medida dentro da sua casa. Esse é o convite que Jesus nos faz diante das dificuldades da nossa vida, que talvez pudesse até resumir um pouco de tudo isso, de que nós temos que experienciar. E tudo isso passa necessariamente contemplar este Senhor aqui, ó. Contemplar esta verdade. Foi daqui que pendeu a nossa salvação. Foi daqui que veio tudo aquilo que veio nos fortalecer. Portanto, se eu não tenho amizade com este Senhor, não dá. Aí vem a dificuldade, vem os problemas, e aí a gente cai. A gente tropeça, a gente reclama, a gente não sabe como lidar com aquela situação. Portanto, meus irmãos, oremos, peçamos ao Senhor que nos dê a graça de cada dia mais viver, cultivar esses bons valores. Como a Alessandra dizia, misericórdia, perdão. Reconheça-se hoje, vou voltar no tema do Hard. Reconheça-se hoje digno da misericórdia do Senhor. Te ama tanto, te perdoa, não interessa para Ele o que tem no teu coração, Ele te ama. E só quando a gente interiorizar essa verdade, viver isso, é que a gente de fato vai poder ser propagador dessa mesma misericórdia, dessa mesma verdade. E que tem que começar dentro da nossa casa e naqueles ambientes que a gente frequenta no dia a dia. Que possa ser esse, então, o nosso compromisso, né? Como canta o Padre Zezinho, que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Não é fácil. Aliás, nada disso do que a gente vem conversando aqui nessa live é fácil de aplicar. Mas vale a pena. Jesus nunca disse que a nossa vida ia ser fácil. Ele disse que valeria a pena. E olha que coisa maravilhosa, a última frase do Evangelho de hoje. Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Isso para nós tem que ser uma causa de alegria indizível. Independente daquilo que a gente vai vivendo, o Senhor nos acompanha. Até quando a gente não sente, quando a gente não percebe, Ele está ali. É promessa dEle, e promessa dEle não falha. Eis que eu estarei convosco até o fim do mundo. Nós estamos com Ele também? É uma pergunta que temos que nos fazer. Porque Jesus nos acompanha em todos os momentos, então nós temos que ter essa dimensão da amizade com Ele. Isso é muito importante. Algo mais? Deixa eu fazer uma pergunta. O senhor, enquanto diácono, ano passado, vivenciou lá conosco o Retiro Amar Sem Medida. Eu queria que o senhor desse aí uma forma rápida, lúdica. O que o senhor viveu lá naqueles 3 dias, lá em Angra dos Reis, no Portugal? Porque, assim, esse ano a gente não tem nem data ainda, né? Deus é que vai saber o dia que vai acontecer. Quem sabe, né? Como virtualmente o senhor está com a gente, quem sabe o senhor não vai estar de férias aqui no Brasil e vai poder participar conosco também, que seria um prazer assim, né, na rádio. Férias só... Bem, padre, quando serão as suas férias ano que vem? Férias só em 2022, só em 2022. Eu sei. Então, Rafa, diz aí, você enquanto diácono, né, o senhor enquanto diácono, né, vivenciou lá, eu vi que a gente já partilhou muito sobre isso, né, tanto quando após o retiro, você e o Alan tiveram aqui em casa, né? Fala um pouquinho o que você viu lá, até para poder aguçar as pessoas que se encontram, né? Sei. Olha, eu por um momento esqueci que eu estava no hotel, porque foi uma experiência tão interessante. O Amar Sem Medida é muito leve, por essa dimensão que a Michelle falava. Não tem regra, é o Espírito Santo quem vai conduzindo. Eu sou um pouco controlador no sentido de eu preciso ter uma organização. E de vez em quando eu ficava, mas como que isso não vai dar certo? Eu tenho certeza que não vai dar certo. E daqui a pouco a coisa acontecia de uma maneira e eu tomava na cara. E eu falava, gente do céu, esse projeto é um projeto do coração de Deus. E eu tive a possibilidade de ficar um pouco mais nos bastidores também. Então, a cada palestra, lá de trás, olhando assim para aquele momento, casais chorando, casais se abraçando. Falei, Jesus, está caindo tudo por terra. Todas as dificuldades, todos os problemas estão caindo por terra nesses momentos. E tem um monte de atividades que eu acho que não pode falar, né? Que acontece lá também. E que você vai vendo que, de fato, os demônios vão saindo. A palavra é bem essa. Sabe, todo aquele mal que entrou na nossa casa, todo aquele mal que
vez ou outra, por inocência nossa, por ignorância, nós permitimos que fizesse linho, se aninhasse ali no nosso coração, aquilo vai saindo. E as pessoas saem com uma nova oportunidade, com um amor renovado, com a graça de Deus. Então, isso, eu falei, gente, não tem preço que pague uma experiência dessa. Todos saem muito satisfeitos e você olha para a cara de cada um ali e você vê que estão transfigurados pela experiência que puderam viver. De fato, repito, é um projeto do coração de Deus. Eu amei participar daquilo lá, foi muito, muito, muito. Aqueles que puderem participar em alguma ocasião, vão também para poder... É momento de oração, é momento de celebração, é momento de lazer. Tem de tudo um pouco, de comer, que a gente come bem pra caramba também naquele lugar. Então, assim, eu, assim que puder, espero que em algum momento as minhas férias coincidam para que eu possa estar lá com vocês também, contribuindo com a minha experiência e aprendendo, porque a gente vai e aprende tanto. Foi um fim de semana que eu aprendi demais, meu Deus do céu. Eu, como diácono, que ainda estava, e ainda estou, claro, adquirindo bagagem, experiência. Isso para mim foi muito importante. Mais do que qualquer oportunidade de lazer, foi um momento de crescimento para mim, onde eu pude ver que as famílias de fato enfrentam dificuldades, mas que essas dificuldades, diante da luz do Senhor e da graça dele, elas deixam de existir e as pessoas têm uma nova oportunidade de seguir caminhando. De vez em quando a gente precisa dessa paradinha mesmo, tá? essa respirada. E acho que o Amar Sem Medida, ele é uma ocasião providente para que a gente possa, como eu dizia antes, ressituar a nossa caminhada. Acho que... Uma coisa que o senhor falou aí, que me chama muita atenção, né? E o senhor falou que estava nos bastidores, né? Eu queria que você definisse um pouquinho o que é um bastidor do Amar Sem Medida. Né? Porque a gente conhece o SEC aí, né? Que são 500 pessoas, né? E o Amar Sem Medida. Fala um pouquinho desse bastidor, para o povo entender o que a gente... A Michelle acabou de resumir, é a Michelle doida. Tem horas que eu olhava para a Michelle e eu falei assim, se eu chegar para a Michelle agora e perguntar o nome dela, ela não sabe me dizer. Eu tinha certeza. Aliás, não só ela, a Cris está aí também? A Cris está participando? A Cris igual. Mas de vez em quando eu via, teve uma hora que para mim foi muito significativa, não sei se eu partilhei isso. Quando teve aquele show no sábado à noite, todo mundo aproveitando, a Cida cantando maravilhosamente bem, o Rildo pregando, aquele povo tocando, drone voando, não sei o quê. E eu olhei para o canto, eu estava na parte alta, e quando eu olhei para baixo, estava a Michelle e a Cris abraçadas, e chorando. Eu não sei se ela lembra disso, mas estavam as duas abraçadinhas ali chorando e dizendo, olha, Michelle, está dando certo, está acontecendo. E eu falei, gente, é isso, essas mulheres são loucas, elas deixam de viver, esse povo é doido. Vocês não têm noção do que é a estrutura do Amar Sem Medida. E eles deixam de viver praticamente a vida deles para poder fazer acontecer esse espetáculo da graça de Deus, digamos assim. E é muita coisa, sim, e é muita coisa acontecendo ali atrás para que tudo dê certo. E o projeto é tão de Deus que acontece. Ainda que eu estivesse duvidando e era meu momento Tomé ali, a coisa acontecia. Corre ali, pega aquilo, olha, tem que recolher o Santíssimo, tem que ir lá buscar o Santíssimo, tem adoração agora, mas cadê o Santíssimo? Vai, tem que ir lá buscar, vai lá, sim. Sabe, é tudo numa correria, mas uma correria muito saudável, uma correria muito boa, porque o resultado a gente vê ali na hora, a gente vê acontecendo na vida das pessoas e, repito, não tem preço que pague. Isso vale a pena todo o sacrifício. Quando a gente veio embora, aquele dia a gente fazendo a avaliação no carro, o carro, a gente vinha, eu mal conseguia ver a estrada, porque era tanta caixa, era tanto pacote, era tanto saco dentro daquele carro. E a gente fazendo a avaliação, mas o coração da gente estava como que cheio da graça, porque olha, eu vim aqui para oferecer alguma coisa e eu que saí abastecido. Então valeu muito a pena. Eu acho que a correria dos bastidores ela é recompensada quando a gente vê que a graça de Deus, através de nós, vai realizando na vida das pessoas uma obra muito bonita. Então vale a pena. E o senhor falou aí, né, comentando da pregação sobre do amor, dos detalhes, né, dos detalhes da vida, do que a gente pode fazer, como você fala, um bilhetinho que deixa para o marido, para a esposa, né? E uma coisa que eu prezo muito no Amar é isso. Assim, eu sempre vivo os retiros que a gente costuma viver, todos os retiros que nós vivemos na nossa paróquia, os retiros de finais de semana, como tá para Canção Nova, todos são maravilhosos, Coração Novo, todos são maravilhosos, né? Eu sempre falei no Retiro Amar Sem Medida que eu devo muito do que eu sou hoje, da minha vida espiritual, tudo que eu vivi na comunidade de Coração Novo. Eu sou muito grata à minha caminhada
que me formou, eu continuo me formando, né? Patrícia e Isaías, eu não sei se vocês estão aí, mas ó, beijo em vocês. Beijo, amo vocês, amo a comunidade de Coração Novo, sou muito grata, né, a tudo que eu vivi, a tudo que eu pude me abastecer, né, para poder ser a pessoa que eu sou hoje, né? Ainda falta muito, caminhando. Sim, sim, sim. A Então, obra... eu estava falando de todos esses detalhes que a gente vai no retiro ali, vai no outro, na nossa paróquia, um Kairos, o que seja. A gente sempre fala isso no retiro, né? Que a gente possa viver amanhã tudo que a gente está vivendo hoje, porque hoje aqui é muito bom, mas amanhã tem que continuar, isso é que é o mais difícil. E realmente eu sempre fiquei com isso, né? Realmente é difícil. Você sai daquele dia, daquele final de semana assim, em êxtase, mas a segunda-feira chega e volta aquilo tudo. Eu falei, gente, a gente tem que fazer algo que as pessoas possam estar no dia a dia. Depois se lembrar. Ó, Padre Eduardo falou que quer ir no próximo. Já é o nosso pregador. Já seria desse. Já seria. Vale a pena, Edu, vale a pena. Então, e aí, assim, eu prezo muito por isso, assim, para os casais que vão ao Amar Sem Medida, como isso acontece uma vez por ano, porque a gente sabe, não é... É um retiro, o retiro é caro. Por a gente prezar e fazer em um hotel para dar essa qualidade, tem o valor do hotel, claro, é o hotel. A gente paga para ir um final de semana para um hotel, e nisso a gente inclui retiro, né? Então eu queria colocar detalhes, que são os mimos, né, do Amar Sem Medida, que quando você chegasse na sua casa, em cada local que você vai na sua casa, você possa lembrar daquilo que você viveu para tentar reviver, né? Tentar reforçar aquilo que você prometeu lá, naquele momento de pregação que você olhou para o teu marido e falou para ele que o amava naquele momento, mas que às vezes no dia a dia você não fala, lembrar. Gente, eu tenho que amar sem medir, eu tenho que olhar, né? Eu olho isso aqui, lembro daquilo lá. Então, eu acho que isso é muito legal. Acho que esse é um detalhe que realmente eu tenho que prezar muito pelo amar sem medida. Uma história, padre, que a gente sempre conversou muito sentado aqui à mesa, em casa, né? Isso foi pauta de algumas conversas nossas. O que acontece depois que o retiro termina, né? Essa que é a grande pergunta. Então, assim, o pós-retiro. A blusa, o porta-escova de dente. Eu estou sendo chamado a atenção aqui. Eu ia falar dessas coisas também, ainda bem. Eu tenho um montão de detalhezinhos. Eu trouxe um montão comigo. A fronha aqui, ó. Me falaram aqui a fronha. Já botaram. Olha, eu fiquei tão feliz. Teve uma senhora que passou... Não sei se você lembra, aquelas bolas de coração. Ah, eu escutei essa história ontem. Eu falei ontem, gente. Eu fiquei chocado com isso. Eu fiquei bobo. Eu achei tão lindo me passar aquela foto. Michele tá aqui na minha sala para eu não esquecer todo dia do Amar Sem Medida. Eu falei, gente, cara, eu fiquei assim tão feliz, mas tão feliz. Então, isso é que nos sustenta, né? De ver esses detalhes. E exato. Não tem um detalhe para isso, né? Nem pensei nisso. Eu pensei mesmo na mas o Senhor se utiliza, Deus se utiliza de todos os detalhes para se fazer presente. É o mesmo sentido do que eu dizia do nosso crucifixo. O sentido é o mesmo. Quando ela olha para aquele balão, ela lembra daquela oportunidade que ela teve, daquele recomeço, daquele reinício, dessa presença do Senhor que tem que estar todos os dias ali. O sentido é o mesmo. Então, acaba que se torna um símbolo da graça. Opa. E a gente precisa disso, de recordatórios, porque a rotina do dia a dia, ela nos engole muitas vezes. A correria do dia a dia, ela nos engole. E a gente vai esquecendo daquilo que é essencial no nosso caminho, daquilo que é tão importante. Por isso que é bom ter esses símbolos e bom que vocês têm um montão, e só quem for vai saber o que tem, que vai poder ter essa possibilidade de manter viva. Opa, olha meu compromisso de amar sem medida. Opa, olha meu compromisso de amar sem medida. Eu preciso continuar amando, eu preciso continuar fazendo com que aquele momento bom que eu vivi ali continue acontecendo na vida da minha família, porque a minha família é um projeto do coração de Deus, é um sonho sonhado por Ele, então eu preciso fazer com que isso dê certo. Dom e tarefa, como diz Paulo. O dom é de Deus, mas a tarefa é nossa. O dom nós já temos, mas e a tarefa? Estamos dispostos a dar esse passo? A continuar amando sem medida? De vez em quando a gente precisa dar essa paradinha para retomar esse nosso compromisso de fé. É muito importante, porque só assim a nossa vida tem um verdadeiro sentido, né? Senão a gente passa por essa vida reclamando, com tristeza, e isso não é o que o Senhor espera de cada um de nós. Temos que ser, sim, propagadores desse mesmo amor, dessa misericórdia, desse perdão, e tudo isso, como a gente dizia, que começa na nossa casa. É isso aí. Eu até estava perguntando aqui para ele, padre, rapidinho que tá no tempo ali.
falando isso, que estava querendo contar as coisas aqui. Eu falei, também isso também não sei o quê. Eu falei, Gabi, quem estava na live ontem, eu preciso falar isso hoje, eu preciso aqui. Sim, vai lá, redenção da Michelle. Lá da Márcia e Medida foi fora da casinha ontem no final da live, né? O que é normal, gente. É a coisa mais normal do mundo. Casal raiz, como diz a Alice, casal raiz. Não é diferente, aqui não é diferente da casa de ninguém. Ele é marido, reclama, briga, é a mesma coisa. Mas não sei o que aconteceu com a fora da casinha aqui. Quando o padre Julinho foi dar tchau lá ontem, o agir dele e fazer assim para desligar foi a minha atitude visual. Eu fui fazer igual. Só que eu não sei mexer, gente. E daqui um tempinho, aí o marido reclamou porque eu não desliguei, eu só virei a câmera, peço desculpas a quem estava ontem. Não. E ele, pô, Michelle, você desligou antes do tempo, só que não estava nem desligado. Desculpa. A gente quer chegar aos 1.000 inscritos. A gente quer chegar aos 1.000 inscritos. De 100 e poucas pessoas. Ela vai lá e perde a oportunidade. Se inscreva-se no canal. Aí eu agi com temperança. Sorte que outra pregação foi temperança, padre. O padre que Sim. ouviu essa noite, né? Gente, eu ri tanto, eu falei, eu ri tanto na hora, eu falei, tomara que o pessoal já tenha se desconectado, para não ver esses dois brigando aqui no final da live. Bom, agora quando acabar essa live, vai todo mundo correr na live de ontem para poder ver esse momento. Quem não viu, para poder ver. Eu fiquei em agonia, eu falei, tadinha da Tati que sofre comigo, e a Alice também. Gente, pelo amor de Deus, corta aquilo, ninguém merece ver uma live tão boa. E o Alessandro, pô, Michelle, você desligou antes do tempo. Desculpa, amor. Ninguém merece ver isso depois. Mas é bom que aconteça essas coisas para a gente ver que na nossa vida tem esses contratempos, tem esses entreveros, mas que não acontece nada. No fim das contas, o que prevalece é o amor do casal, é a desculpa que a Michelle pediu, que o Alessandro aceitou, e a coisa continua. Ela tá cheia de maquiagem no olho hoje, pode. Coitada da Michelle, coitada. Não, mas eu quase morri, gente, com aquela situação de ontem. Eu fiquei tão chateada, porque o senhor me conhece, eu faço as coisas, eu não me permito, eu faço o possível para não errar. Passei direitinho, né? Você me conhece, você sabe que eu sou assim. Sim. Foi muito bom ter acontecido para mostrar para todo mundo que nós somos seres humanos. E que nós somos falíveis, isso é uma realidade. Nós vamos errar. Eu vou errar como homem, ela vai errar como esposa, mas assim, o que tem que ficar na vida da gente é o desculpa, eu te amo, nós vamos estar juntos, e o amar sem medida, literalmente. Isso é a essência do amar sem medida. Exato. Família perfeita não vai ter, casal perfeito. Não é que você vai sair do amar sem medida e a partir daquele dia esse casal vai ser, meu Deus do céu, o casal, a família de Nazaré. Não. O dia a dia não vai te permitir isso. O demônio não quer que isso aconteça de jeito nenhum e ele tenta acabar com essa harmonia familiar. Então, padre, falta 2 minutos só. Já, mas... Falta só 2 minutos. Abençoa a gente, padre. Faz uma oração e 3 horas recomeçamos com o Rio do Missão Arca de Noé e 15h30 com a missa. Com o padre Damião. Então, padre, esse 1 minuto e 40 é seu. Tá certo. Gente, mas antes da oração só, aproveitem esse tempo para amar a família de vocês, para cuidar da família. Aproveitem esse tempo para resgatar aquela convivência. Se cuidem bastante, tempos de pandemia. Se tiverem que sair, saiam com todo o cuidado, com toda a precaução. A gente sabe que tem gente que tem que sair para trabalhar, então com muito cuidado. Tem muita gente que te ama, que te espera que você retorne para sua casa com saúde. Então, vale a pena a gente ter esse cuidado, antes de tudo. Não estamos sós, nos diz a palavra de Deus hoje. Ele nos acompanha. E é confiando nessa presença e nesse amor que nós pedimos que Ele nos abençoe. Que o Senhor possa abençoar cada uma dessas famílias, que o Senhor possa guardar-nos debaixo da sua graça, da sua santa proteção, dando-nos a força, a coragem e a valentia, mediante a luz do Espírito Santo, para enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos tudo aquilo que vem nos derrubar. Que seja a graça do Senhor Jesus a nos manter e sustentar, a fim de que possamos dar um bom exemplo como família cristã.
Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito Deus obrigada. abençoe. Foi uma alegria. Foi muito bom estar, Padre. Padre Eduardo, Padre Obrigada, Luiz Padre Antônio, Eduardo, por estar Dom aí. José Aldiratã, Padre Harden, Padre... Deixa eu só... Olha, eu preciso Pode fazer essa aclaratória. Ó, o Edu, na próxima, ele vai estar presente. Se a minha internet cair, será ele que assumir o meu lugar. Por isso que